E o Reino Unido registrou pela primeira vez mais de 200 mil novos casos de Covid-19 em um único dia. Apesar disso, o governo disse que, por enquanto, não há necessidade de impor novas restrições contra a doença. Vamos então agora falar ao vivo com a correspondente Denise Odorice, diretamente de Londres. O primeiro-ministro britânico, Boris Johnson, acabou de dar uma entrevista coletiva sobre esse assunto. O que Boris Johnson disse, Denise, sobre a situação da pandemia por aí? Boa tarde. Boa tarde, Carla, para você e a todos. Foi uma coletiva bastante esperada, porque veio logo depois de um novo recorde de casos de Covid-19 por aqui. Então, Boris Johnson estava ao lado de seus principais consultores científicos e ele disse o seguinte, que as próximas semanas serão bastante difíceis, quer dizer, há previsão de mais recordes de casos, mas não há necessidade, por enquanto, de colocar novas restrições, além das que já estão. O que está em vigor agora é um chamado Plano B do governo, que é basicamente o seguinte, uma orientação para as pessoas trabalharem de casa sempre que possível, né? Então, para evitar circulação na rua, no transporte, usar máscaras sempre em locais fechados, né? Uso obrigatório, além de apresentar comprovante de vacinação ou um teste negativo para acessar alguns locais, alguns eventos fechados, locais com grande público. A única coisa nova que ele realmente anunciou que vai entrar em vigor agora nessa tentativa de frear a disseminação do vírus são testes diários para trabalhadores de serviços essenciais. Então, foram identificados mais de 100 mil funcionários de setores como transporte, processamento de alimentos, né, frigoríficos, que são setores que não podem ficar sem equipe, né, e que, claro, causam muito transtorno na sociedade quando não funciona direitinho, mas que está havendo um grande número de afastamentos por causa justamente da Ômicron. Então, esses testes vão passar a ser diários, aqueles testes caseiros de antígeno para que todos façam antes de ir para trabalhar. O recorde que eu falei de casos aqui é impressionante, foram quase 220 mil novas infecções registradas nas últimas 24 horas, primeira vez que passa de 200 mil, né, desde o início da pandemia, mas por outro lado, a boa notícia é que o número de mortes permanece relativamente baixo, né? Claro, a gente sempre fala, ideal é que não tenha nenhuma, mas em comparação com esse grande número de infecções, o número de mortes não está subindo na mesma proporção. Hospitalizações também estão aumentando um pouquinho, bem mais devagar, claro, do que o número de casos. Alguns hospitais, foram 6 até agora, já disseram que serviços não urgentes podem ser adiados porque, além dessa alta de hospitalização de Covid, há também falta de funcionários, como eu falei. Então, muitos profissionais afastados por causa da Covid. Mas, por enquanto, Carla, seguimos sem novas restrições por aqui, apesar deste novo número de quase 220 mil casos. E em vários casos a gente até já noticiou aqui, a quantidade de pessoas hospitalizadas chega a 90% de não vacinadas. Então é importante a vacina, a gente vê que a vacina está salvando vidas. Muito obrigada, Denise Odorice, falando diretamente do Reino Unido.